Oi galera, eu aqui novamente no segundo vídeo. Eu já tinha falado no primeiro, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de SAF. Tá bom, pessoal? Como eu faço gestão no futebol, eu quero fazer algum comentário sobre SAF, não só da Portuguesa, como também dos demais clubes brasileiros e os clubes que também não são SAF, tá? Mas, que nem falei no primeiro vídeo, não deixa de curtir o nosso YouTube, se inscrever no meu canal, dar seu joinha e manda like. Assim estará ajudando a minha plataforma a crescer nas outras plataformas e o pessoal prestigiar sobre a nossa querida Portuguesa. Pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre SAF. Como a Portuguesa está em recesso, né? E agora só aguardar o outubro que recomeça as contratações, o técnico, enquanto tiver competição, vai ficar nessa situação. Parece que essa semana os jogadores entram de férias, né? A Portuguesa fez um empréstimo para alguns jogadores, mas uns já estão retornando, né? É o caso do Rafael Pascoal, que acabou sendo eliminado nos pênaltis. O zagueiro também, o Eduardo Biasi, né? Também está retornando. E os outros que foram emprestados já vai ter mais uma longa atividade sobre a competição. Então, pessoal, eu queria falar um pouquinho, antes de entrar na SAF, eu queria falar dos times brasileiros que são administrados pela sua própria associação. Vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo vinha numa dívida monstruosa. E quem começou a estampar essa dívida foi o Antônio Bandeira. Todo mundo se lembra quando ele assumiu o Flamengo, fez um propósito. Eu acho, se eu não me engano, ele ficou 2 gestões para pôr o Flamengo em ordem. E na terceira gestão, mesmo assim, o Flamengo ganhou alguns títulos. Desculpa, já estou um pouco gripado. Então, com a sucessão dos demais presidentes, hoje o Flamengo é uma potência, graças ao primeiro presidente. O Flamengo é uma mídia poderosa, soube usar sua marca. Hoje o Flamengo é um dos times mais poderosos do Brasil em matéria financeira. E está sendo administrado até o momento muito bem, né? Porque arrecada muito, né? E está conseguindo não só manter o futebol em alto nível, a base, fazendo negócios, e o Flamengo sempre brigando por títulos. É um trabalho, porque o Flamengo é Flamengo, né? Aí depois, nós vemos o Palmeiras, também passou por uma crise, entrou o Nobre, né? Paulo Nobre. Paulo Nobre também entrou com esse mesmo objetivo, teve que colocar seu capital, né? Para tirar o Palmeiras dessa situação também que estava ruim. No primeiro mandato dele quase teve um desastre, quase caiu para a Série A2 ou para a Série B do brasileiro. Foi salvo na última rodada, né? Mesmo assim o Palmeiras naquele ano foi campeão da Copa do Brasil. De 2015 o Palmeiras começou a galgar, né? Começou a administrar, começou por ele, depois veio o Gagliotti. O Gagliotti trouxe a Leila, né? Da Crefisa, e hoje o Palmeiras é uma das potências hoje do futebol brasileiro. É o segundo time mais forte, não só pela torcida que tem também, pelo estádio que foi construído. Quando o Paulo Nobre entrou, o estádio estava em, quase no fim da construção. Então, esse é o Palmeiras, também muito bem administrado e também está brigando sempre pelos títulos. A terceira SAF que eu quero falar é do Cruzeiro. Quem comprou foi o Ronaldo. E o Ronaldo, nos primeiros 2 anos, o objetivo dele era colocar o Cruzeiro da Série A do brasileiro. Pegou o Cruzeiro na Série B, o Cruzeiro já vinha com o terceiro ano consecutivo. Claro, ele teve que abrir mão de muita coisa, montou um time mais modesto, mas subiu. Depois ele vendeu para o Pedrinho BH, né? Pedrinho assumiu, teve também dificuldades no primeiro ano, né? E o Cruzeiro começa a andar no mesmo caminho, tem uma torcida muito significativa, tem boas arrecadações. Hoje já começa a ser a quarta força do futebol brasileiro. E o Pedrinho H gastou muito, mas ele já está revendo seus gastos. E o Cruzeiro está firme, brigando. Não é um grande time, mas é um time competitivo. Os fortes é Palmeiras e Flamengo, não tenho dúvida nenhuma. E o quarto SAF, a quarta SAF virou polêmica, um pouquinho polêmica nessas notícias do John Tuchel, que ele está administrando o Botafogo desde 2022. Como ele tem um grupo de
como se fala, um grupo de acionista. E nesse grupo ele administrava o Botafogo, depois veio o Lyon, e tem mais um clube aí que foge da minha memória. Mas eu não sei dizer exatamente, estou acompanhando assim atentamente sobre isso. Ele anda fazer jogadinha de dinheiro, aqui põe lá, lá põe aqui, aí. E o pessoal lá, sabe como que é, né, gente? Um grupo de acionistas, SAF hoje ninguém quer rasgar dinheiro, quer saber para onde vai, deixar de ir, né? E virou meio polêmica essa notícia. Parece que as coisas, foi um borboliro, ele está colocando as coisas no seu devido lugar, né? Ele tem 90% do Botafogo, e o Botafogo não quer perder ele, apesar de toda essa confusão, mas o Botafogo está atento a respeito disso aí, né? Então, mesmo assim, eu vou ficar acompanhando. O Botafogo hoje é a terceira força do futebol brasileiro. Depois, logo em seguida, agora vem as SAFs, para mim, fracassadas. A do Vasco da Gama. O Vasco da Gama entrou numa... Não sei, o Vasco entrou no desespero. Entrou nesse 777, fez a coisa a olho, acabou fechando e no fim deu o que não deu. O Vasco está pagando preço muito caro por isso. E o Pedrinho, foi jogador, está tentando pôr o Vasco no trilhos, mas está difícil, porque essa 777 atrapalhou muito a vida do Vasco. É isso que eu falo, na hora de reconstituir, vender, não está fácil, né? E o Vasco está mal no Campeonato Brasileiro, está sujeito a cair. Eu acredito que não vai cair, mas está sujeito. Então, essa é a SAF fracassada do Vasco. E depois vem do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro, curiosidade, a SAF é dos próprios empresários, torcedores do Atlético. Eu acho que eles agiram mais com o coração do que a razão. Andaram fazendo loucura, né, muita loucura, e não puxou a rédea, foi fazendo. Tinha o estádio que terminou, né? Claro que tudo tem a sua dívida. O Atlético teve salários atrasados, né? E contratou um monte de jogadores, gente, pelo amor de Deus. Jogadores hoje, no atual futebol, são jogadores medianos. Na minha época, são jogadores de classe C, C e B. Nem classe A são. Esse salário astronômico, o Cruz do Atlético está pagando o preço nessa situação, né? Trouxe jogadores fim de carreira e está pagando o preço, né? Como os caras têm muito dinheiro, provavelmente eles vão conseguir pôr o Atlético também nos trilhos. Mas olha a consequência. Então, essas são as SAFs que eu estou mais acompanhando. O que eu quero falar sobre isso? Vamos falar da nossa Portuguesa? Vamos lá. A Portuguesa, gente, vamos ser sinceros. A Portuguesa estava numa situação muito caótica. Não adianta, eu vejo muita resistência sobre SAF, mas a Portuguesa estava a ponto de fechar as portas. O Castanheira deu só sobrevida, ele não tinha mais condições de tocar, porque ele também não é um magistratório alto na cúpula da Portuguesa, né? Dentro do trabalho que ele procurou fazer, teve acertos e erros, evidentemente, mas como a nossa política, infelizmente, uma política desunida, suja, um pessoal que só pensa neles, né? Por isso que a Portuguesa se encontra na situação. É o que acontece. Aí veio a SAF, né? Vou dizer, a SAF é a melhor que tem? Eu acho que a SAF que entrou mais na Portuguesa, gente, vamos ser sinceros, a Portuguesa jamais ia conseguir SAF para administrar o futebol. Eles ficaram mais de olho no nosso terreno, vamos ser sinceros. O estádio que eles vão construir, o planejamento empresarial é para ajudar, não só eles vão ganhar, e também vai investir no futebol, né? O recurso vai sair do estádio, dos eventos. Por que eu falo isso? Porque a nossa torcida, infelizmente, diminuiu de forma drástica. Eu não tiro a razão. Não posso criticar a torcida. Não ganha nada. Já no meu tempo, quando eu ia na escola, muitos não torciam para a Portuguesa na época. Então isso é histórico, né? A Portuguesa teve bons momentos na década de 70, quando eu comecei a torcer, quando tinha o Enéas. A Portuguesa teve uma sequência de times bons. Na década de 80, 90 foi razoável. Mas ela nunca teve intenção de ser campeão. Isso também atrapalhou muito a história da Portuguesa, né? Olha, ela teve o maior time da história de 50, ela não conseguiu títulos paulistas. Então isso afasta realmente o torcedor. E muitos questionam o nome do clube. Aí tem um que falou, tá vendo? Se o Palestra não mudasse de novo, não ia ganhar títulos. Eu levantei a história do Palestra, o Palestra, bem com o nome dele, ele mudou na década de 40. Ele ganhou alguns títulos,
né? Isso vai muito da mente do dirigente, né? O dirigente da Portuguesa sempre foi um pessoal vaidoso. O português, gente, eu sou filho de português, muitos têm pais portugueses, sabe como o português é duro de lidar. Quando ele fala que é A, se fala é B, eles não aceitam, assim, uma opinião. E é isso que acontece na vida pública da Portuguesa. Por isso que a Portuguesa chegou ao fim do poço. Então, no primeiro mandato deles, pegaram muito em cima da hora. Eu vejo que eles são muito otimistas. Mas eu vejo essa SAF da Portuguesa, até o momento, muito pés no chão, né? O pessoal fala, mas tem muito dinheiro para contratar, para deixar. Gente, eu trabalho no meio do futebol, eu sei como que funciona. O dinheiro não conquista. Você trazendo os melhores jogadores, não tem a garantia que você vai conseguir o objetivo. A gente está numa Série D. Olha os jogos que eu acompanhei, alguns jogos da Portuguesa e alguns campos. Pelo amor de Deus, gente. É difícil, é muito difícil. A Série D é um inferno. Quem se encontra na Série D paga o preço para más administrações. Então a SAF reconheceu isso, viu que a Série D não é futebol de elite, que ele propôs um futebol mais ofensivo. Claro que ele não vai querer também um time defensivo, mas no campeonato Série D é briga, é dividida, não tem bola perdida. Estava assistindo um de Santa Cruz e América, prevaleceu Santa Cruz, foi um jogo de guerra, né? O Santa Cruz levou vantagem, só que por um gol. O América tem chance de reverter lá. Então, infelizmente, um dos dois mais fortes em matéria de cenário futebolístico vai cair. Isso vai ser real, né? Então, e o Santa Cruz está em processo de SAF, ainda não sei se foi determinar, parece que a briga está mais no estádio. Claro que o interesse é o estádio, gente, para trazer dinheiro. E o América começou com o SAF, também andou patinando. E o América, eu acho que vai dar América. Eu acho que o América vai eliminar mais uma vez o Santa Cruz. Porque o Santa Cruz veio desarrumado em alguns assuntos, o preço é pago. Pode ser que eu pense errado. E então, os outros clubes que não tem SAF, que não tem a força de arquibancada, sofrem muito. Você vê, vamos falar do Corinthians. Olha o Corinthians, gente, também. Um time poderoso, arrecada dinheiro como água. Mas o que tem de rato lá no Corinthians é um absurdo. O Corinthians é igual ao Brasil. Lá rola dinheiro à doida. E os caras saquearam o Corinthians. Ou o Corinthians vai virar SAF, ou vai chegar um doido que é corintiano, tem muito dinheiro, consegue colocar a casa em ordem. Senão, mais 2 anos dessa situação, o Corinthians vai ser impagável. Isso pode acontecer. Então, não sei, se o Corinthians não se organizar, aí não vai conseguir mais títulos importantes. Pode sim ganhar uma Copa do Brasil. O Corinthians tem uma força muito grande, mística de torcida, que é uma coisa de louco. Aí você vê o Santos, também está numa situação difícil, umas gestões meio bagunçadas. São Paulo sempre está com. São Paulo, que era o exemplo, hoje também está numa dívida que não consegue se safar. E fora os demais clubes que não são SAF. Imagine o segundo escalão, é pior ainda. Ainda não ter torcida, aí paga, sofre mais. Então, o que nós temos que fazer, nós, torcedores da Portuguesa? Nós temos que acreditar no projeto. A gente não pode criticar quando vai no campo, torcer, ver coisa errada. Eu acredito que esse segundo ano vai ser bem melhor que esse ano de 2025. Ele tem mais tempo para se organizar. Uma coisa que eles têm que acertar é no técnico. O perfil de um técnico consiga fazer um grande campeonato paulista e uma Série D respeitável, né? Você vê, a Inter de Limeira está sujeita a subir. Tá, o último jogo em casa, né? Mas se não fizer que ele fez a Ferroviária nos anos atrás, fez a mesma coisa, chegou no mata-mata, no último jogo, empatou e perdeu nos pênaltis. A Inter caiu no Paulistão, pode subir para a Série C. Para Série C, isso mesmo, Série C. Então, é isso aí o futebol. Então a Portuguesa não pode ser uma gangorra. E ela tem que ser muito inteligente nesse sentido. Agora, o que me fico chateado é que nós tivemos 3 reuniões dos conselheiros, foi um fracasso. Só a primeira foram punir, né? Tiraram o André Heleno, foi punido. Aí outros 2 casos, eu não vou entrar em questão, né?
mas houve dois pesos e duas medidas, né? Não vou entrar em questão sobre isso. É uma política que não tem lógica. Infelizmente, o pessoal abandonaram o barco. Vamos ser sinceros, o Conselho da Portuguesa já vem caindo. Agora imagine que eles não vão ter mais o futebol no comando. Para eles não querem mais saber disso, porque o futebol é o meio de você burlar, o meio de se projetar e o meio de você desviar. Mesmo com o clube dessa situação, os caras conseguem burlar alguma coisa. Então, a Portuguesa mandou uma nota às Leões da Fabulosa. Olha, gente, se não fosse essa torcida, eu não sei como seria nós. A nossa torcida está de parabéns às Leões da Fabulosa. O que eles vêm fazendo para esse clube é uma coisa... Eles soltaram mais uma nota. Aquele que tem condições de ser conselheiro da Portuguesa, eu sei que tem que comprar um título patrimonial, né? Mas comprar um título patrimonial não tem como, não tem o que usufruir. Realmente não tem. Mas para você mudar isso aí, você tem que mudar o estatuto, mas não sei se vai conseguir mudar. Os caras não têm interesse, né? Os interesses deles é para eles, tá? Eu sou da minha opinião, posso ser sincero, na última reunião vai 45 conselheiros, chegar a não ter reunião é uma falta de respeito. Eu mudaria um item, olha, ou 40, ou 30, ou 20, ou 10, que nem eles fizeram a segunda reunião, o SAF fez não sei quantos tinha lá, e muitos saíram, porque não é interesse, né? E eu acho que tinha que ter uma junta construtiva. Do que seria uma junta construtiva? Você colocava 10 caras que tem algumas legislações entendidas na lei do esporte, no futebol, mesmo no clube, para você poder fiscalizar a SAF. Você vê, a SAF tem 80%, a Portuguesa tem 20%. Os caras não querem nem saber dos 20%. Porque não tem interesse, né? O que eu vou fazer com 20%? Não vai ter mais carteirinha, não vai ter mais merda nenhuma. Então não há interesse. E os Leões da Fabulosa, vai ter eleição. E a eleição vai ser feia, hein? As Leões Fabulosa, se eu fosse os Leões, eu falava os nomes que não estão colaborando com a Portuguesa. Acho que não vejo nada demais. Porque nós, torcedores, somos ou 2.000, 2.500, tá indo no estádio, porra. Nós não podemos ser comandados por 26, meia dúzia de cara aí dentro. Uma vergonha, meu. A gente tem direito de saber. Pô, até quando vão ter que aguentar esses caras aí? Pô, são 105 anos, gente, pra nada. Que time grande é esse que nós somos? Pô, tá na hora de dar um basta nisso, né? Vocês que não gostam da Portuguesa, vocês nem torcem pra Portuguesa, some da vida da Portuguesa, meu. Pô, vocês enchem o saco. Tem um grupinho político lá, é irritante. Não sabe nem quantos gols tem uma bola. Só pra ter ideia. Tá? Então, esse é recado para vocês, opositores. E muitos que estão ali também tá ali. Não quer? Vai embora, cara. Some. Vocês não representam nada. Você só sabe tumultuar. Pô, já tô de saco cheio, cara. Eu quero ver futebol. Eu quero ver paz, eu quero ver a Portuguesa conquistando. Não com essa porcaria que tem aí. Eu pergunto, se vocês querem que a SAF saia, vocês vão assumir como? Como vocês vão pagar a dívida? Não tem. Aí o cara vem falar em peneirinha. Você vê, o cara pra falar em peneirinha, olha o QI do cara. QI de vento. Não sabe nada. Não sabe nem administrar. Ó, a única coisa que eu acho que ele sabe administrar é o comercinho dele, que é fácil. Futebol é pra gente inteligente. Pessoal que tem visão lá na frente. E tem que ter também, né? Cascalho. Eu não vejo isso, esse pessoal. Então, gente, é um saco. Desculpa pelo desabafo. Mas a gente fica escutando coisas que irrita. Irrita. Tá? Eles gostam só de tumultuar. Por que vocês não foram fiscalizar no tempo que caiu o Everton? Vocês passaram pano no Alexandre Barros. Olha, que todo presidente que entrou, eu sempre apoiei. Fez coisa errada, tem que pagar. Eu apoiei o Alexandre. Eu esperava muito do Alexandre. Mas foi um fracasso. Então o pessoal passaram o pano dele. Deixou tudo irregular. Então, gente, tem que pôr um basta nisso. Política da Portuguesa tem que ir embora. Some. Se o Castanheira também não bater firme nisso, né? Se tem alguma coisa errada, fala também. Porque não dá para continuar desse jeito. As eleições estão aí. Eu quero ver o que vai acontecer nessas eleições.
tá? A SAF, porque o Alex Bourgeois é papudo, é farofudo, não interessa. Ele tá pondo dinheiro dele, tá pondo dinheiro. Se nós conseguirmos montar um melhor time ainda, porque nós não estamos numa condição de ter uma grande equipe. Futebol, gente, tem gastos. Você começa a torrar todo o dinheiro. Você pensa que o dinheiro dele é tão milionário assim, em um ano ele gastar tudo, ele perde tudo. Primeiro ele tem que conquistar a torcida. Para conquistar a torcida tem que ter um time competitivo. Primeiro fazer um Paulistão de classificação. E subir, que não vai ser fácil, hein? Estão falando em 96 clubes, 8 chaves de 12, não sei o que vai acontecer. Vai ficar mais difícil. E a Portuguesa tem que ficar atento nisso aí. Então ele já sabe os trâmites. Então, essa é a Portuguesa. Então, nós, os poucos que nós somos, eu tenho muitos amigos, Cláudio de Piracicaba, fica chateado. Mas eu trabalho no meio do futebol. O José, eu tenho um outro lá, o João. Eu até esqueci o nome dele. Eu até esqueci o nome. O João, esse é que é o João. É o cara lá do Brás. Também é torcedor da Portuguesa. Mas eles estão lá no estádio. E os demais que aí criticando pelas pontas? O Tomé vai no estádio? Acho que não vai. Aqueles que ficam criticando, vai no estádio? Não vai. Então vocês não sorte para a Portuguesa, tá? Cai fora, suma, tá? Então a Portuguesa precisa ter um conselho participativo. O interesse é do clube, não interesses pessoais. Tem que acabar com isso. Clube não foi para girar amigos, companheirismo, ver o clube crescer? Porra, na Portuguesa você não vê isso. Já no tempo do Oswaldo Teixeira Duarte já era uma briga. E o Oswaldo Teixeira Duarte falou na época, eu era rapazinho, se cair na mão desses caras, o clube vai afundar. Olha aí a profecia dele. Paulo Machado de Carvalho falou a mesma coisa. Não se preocupe, porque eles mesmos se matam. Essa foi a primeira e o Teixeira Duarte foi a segunda. Então, tem que dar um basta nisso aí. A gente já está cansado de ver essas mesmas ladainhas. Então, tá na hora da Portuguesa reconstruir. Graças a Deus que chegou a SAF, viu? Senão já tinha acabado. Não ia nem ter condições de disputar o Paulista, ia cair. Aí nós ia degolar de vez. Nem ia disputar a Série D, pelo que eu vejo. Ia disputar com o Juvenil. Então, gente, a coisa é sério. Torcedor, vamos abraçar a causa. Vamos fiscalizar a SAF com responsabilidade. Vamos fiscalizar, criticar e ir no estádio. Não sei onde vai mandar os jogos, é outro problema. Por quê? Uma torcida diminuta que nem a nossa, mesmo nos tempos bons nós já não levamos muita gente. Pacaembu agora do jeito que está, caríssimo. Nós não vamos conseguir levar 2.000 pessoas no Pacaembu. Não acredito nisso. Aí o dinheiro que ele vai gastar é tudo no estádio. Vamos lá no Nacional, pelo amor de Deus, pessoal. Nacional, Juventus, Flamengo de Guarulhos. Não tem condição nenhuma. Vai gastar o que não é seu. Um absurdo. Então, eles estão vendo, eles são pessoas que vivem no meio do futebol. Eles vão ter que procurar resolver essa solução. Então, gente, vamos ajudar. Nós precisamos ajudar esse clube a sair dessa situação. Nós da arquibancada. E quem sabe esses conselheiros, que a maioria foi a favor da SAF, comparece às reuniões, meu. Vamos mudar esse estatuto. Que coisa chata. Vai encher o saco, gente. Vamos renovar isso aí. Nós temos que cuidar dos nossos 20%. Se ele deixar na mão da Araia, os caras fazem o que quer. Aí você vai cobrar como? Pra meter o dedão pra todo mundo é fácil, né? E outra coisa, essa Gislaine, com tanta hora que entra com barganha lá, negócio do terreno. O terreno não é da Portuguesa, é da prefeitura. O que essa mulher quer? O que ela quer ganhar com isso? Quem tá por trás disso? O interesse dela não é dos jogadores? Ela tem que lutar pelos direitos dos jogadores, não por ter aquele feirinha fadiga, que não podia nem fazer aquilo. Então, gente, tem muita coisa errada aí dentro. Infelizmente, a oposição, me desculpa,
joga baixo. Joga muito baixo. E não mostra nenhuma competência. Disputou 2 eleições e já perdeu as 2. Porque não tinha proposta nenhuma. Não tem nem onde puxar pelo rabo. Desculpa, pessoal, é uma expressão que eu fico escutando coisas e eu fico gravando. Tem uma outra polemiquinha aqui, eu não vou entrar em detalhes, né? Não vou entrar em detalhes porque eu não sei quem tá certo nessa história, não tá. Mas a gente vai procurar averiguar e depois eu passo para vocês. Então, o que eu peço encarecidamente, gente, vamos tirar esse pessoal longe do Canindé. Vocês amam a Portuguesa, quer ver a Portuguesa para frente? Vamos apostar nessa SAF, vamos fiscalizar, né? E vamos ver se a coisa começa a andar de forma adequada. Não dá para ficar mais na mão de associação. Gente, não tem mais condição. Infelizmente não tem. Ah, mas você viu o que aconteceu com o Botafogo? O Botafogo está sendo selecionado. Tá? Mas o Botafogo ganhou um título brasileiro. O Botafogo não ganhava nada. Ganhou uma Libertadores. Tá em terceiro um brasileiro. Ah, mas foi eliminado agora. Tudo bem, claro. Teve que vender jogador. Sei lá, fez uns rolos de jogadora lá. Ele fez uns rolos lá que não deu certo. Não sei se ele também tá certo ou tá errado. Ele tem um grupo de acionista, né? Então tá um problema ali. Mas parece que bandeira branca parece que está sendo resolvido. Entrou dinheiro, pessoal. Não é fácil, não é fácil. Dinheiro, de vez em criar amigo, vira inimigo. Então nós temos que tomar muito cuidado do que acontece. E desses 20% nós temos que saber fiscalizar. Tá bom, gente? Desculpe ter... Hoje eu prolonguei um pouco o meu vídeo pra gente realmente ver a Portuguesa para frente. Tá? Hoje estamos encerrando o mês de agosto. Eu vou ver se eu começo a fazer um vídeo uma vez por semana. Agora tá apertando para mim também, né, gente? Tem uma série de compromissos. Graças a Deus, Deus tem me abençoado. Apareceu uma pessoa muito importante lá no clube. Estamos com uma parceria lá com o Torino, o representante da marca Torino com a gente. Renovamos. Teve algumas polêmicas para acertar, mas acertamos. Agora está chegando acionista, empresários que querem investir na gente. Isso é muito legal. Vocês devem até conhecer o Rômulo Senna. Conhece o Rômulo Senna? O leão, o primeiro leão que estava com Castanheira. Ele trabalha no meio do futebol, ele tem várias coisas. É o nosso treinador. E ele está trabalhando com a gente. Você vê como que Deus abençoa. Ele é um investidor que está pagando ele, porque nós não temos condições de pagar, né? E tem o nosso treinador, professor, que começou comigo como jogador, fez ele estudar. Hoje ele está se formando em educação física, está trabalhando conosco. Inclusive está fazendo estágio, está vindo em definitivo. Então, isso se chama trabalho. E olha, é muito difícil, gente. É muita dificuldade. Você vê, o 15 e o 17 vai ser bancado por os empresários. Agora, o 14 até o 11 é bancado por nós. Infelizmente, temos mensalidades, temos uma série de coisas, porque a gente não tem muitos recursos. A gente está acertando a documentação agora para a gente ver se a gente consegue entrar na lei dos incentivos. Temos 2 anos de fundação. No 3º ano, a gente já pode entrar na lei federal. Mas como a gente está com um problema de estatuto, tivemos que refazer tudo. E saiu um pessoal da diretoria, tivemos que refazer. Então a gente está acelerando o processo e Deus vai abençoar a gente, que a gente quer fazer uma base poderosa. Se a gente, toda essa dificuldade, você vê, nós somos amadores, hein? Imagine o profissional, que a coisa é mais além. Então, pessoal, vamos abraçar a nossa Portuguesa. A Portuguesa está em boas mãos hoje, só se eu espero que esteja. Eu acredito que está, tá? Ah, mas o cara fala demais, que vai brigar por ti. Deixa, é bom falar isso. Para você assumir, eu quero ser campeão. Agora para assumir naquele dirigente nosso, não, nós vamos entrar para disputar, porque a gente está lá embaixo. Ali a Portuguesa só tinha derrotista lá. Desde que eu conheço a Portuguesa sempre foi assim. Não, porque tem que vender, não, porque tem que fazer. E já escutei tanta besteira, que já encheu o saco. Então agora não, eu quero profissionalismo. Claro que não é tudo a hora que o cara assumiu, ia dar tudo certo. É melhor que tenha erros, para ele corrigir os erros. Ele já conhece a torcida, porque ele não conhecia. Ele sabe que a gente vai ter que reconquistar a torcida, vai ter que buscar torcedor. E para buscar torcedor ele tem que ter um futebol competitivo. Ele está reorganizando a base, né? Parece que o ano que vem tem o 15 e 17. Vai ter o selo de formador, vai estar mexendo já no CT. O ano que já, no final do ano, vai mexer no Canindé. Então, o processo está andando de acordo com o que eles planejaram. A única coisa que eles erraram para mim
Foi a saída precipitada do Canindé, né? Eu acho que eles se precipitaram, quis levar para o Pacaembu, mas um Pacaembu para eles deram prejuízo, eles também não tinham autonomia nenhuma, né? E tava falando do Santos, queria ir para lá, né? Para o Santos ir para lá, isso quer trocar o gramado, né? Tenha paciência, né, Santos? Vai ficar aí mesmo também. E outra coisa, a torcida aluga o estádio e arrebenta o estádio, vai ter que jogar naquele caldeirinho lá da Vila Belmiro mesmo, é o que eles têm, né? Então, o Pacaembu vai sobrar para a Portuguesa, e a Portuguesa tem que saber administrar isso aí. Espero que ele tenha alguns meios de levar o torcedor, e o torcedor, gente, tem que abraçar também, né, cara? Não adianta só ir na boa. Na ruim, é que nem os Leões da Fabulosa, vai na ruim, na boa, tá lá, tá cobrando. E eles são inteligentes, não é torcedor destruidor, não é torcedor que se envolve na política assim. Eu vejo que eles lutam pela Portuguesa, não pelo homem. Isso que é legal. Entendeu? E eles cobram mesmo. E cobram e tem que cobrar. Seja quem for, SAF, presidente de clube, tem que cobrar. Eles não assumiram, não quer ser o... Se eles assumirem, porque eles têm capacidade. Para assumir lá, para se aparecer, não dá mais. Português não tem mais status. Tá bom, gente? Nossa, falei 31 minutos. Que maravilha. Agora colocar na rede social vai levar um tempo. Creio que vai entrar lá para 16 horas. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Tenha um excelente domingo à tarde para vocês, né? Vamos ver se o próximo vídeo eu faço no domingo ou na segunda. Vamos ver como vai ser a semana, vai ser meu corrido, né? A gente tem uma correria danada aí, tem competições, nós vamos disputar a Copa Nike, Paulista Camp, mas é o Paulistinha, porque nós somos amadores. Nós temos outra competição aí que nós estamos vendo, que é o Paulista Sudeste. E temos uma novidade para o ano que vem. Poderemos fechar com uma bandeira e disputar o Campeonato Paulista de base. Você vê, a luta nossa não é fácil. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Vamos, Lusa. Eu acredito em você. Tem agora o mata-mata do Sub-20. Vamos torcer do nosso Sub-20, que é bom, viu? Ah, mas perdeu pro São Paulo. Mas é jogo treino. São Paulo também, a base é forte, né? Tá muito assim, mas a Portuguesa tem uma base muito boa, bons meninos, né? Técnico inteligente. E vamos torcer que venha um perfil de um treinador. Gente, eu não vou indicar ninguém, porque tá até tá difícil de você, como se fala, apontar quem sai, não sai. Eu apostaria, eu estou acompanhando o trabalho do Zanardi. O Zanardi fez um bom trabalho no São Bernardo. E depois que saiu do São Bernardo, ele fez 3 trabalhos. Ele pegou o barco andando. Ele foi no Goiás, que é uma potência. Pegou o barco andando, não foi feliz. Aí ele foi pro Botafogo também, não conseguiu andar. Ele está no Amazonas. Parece que ele já está começando a tirar o Amazonas do perigo. Vamos ver o trabalho dele no Amazonas. Aí sim, eu acho que o Zanardi seria o homem ideal para começar o trabalho. Não só no Paulistão, que ele já conhece, e a Série D, porque ele começou São Bernardo, conseguiu colocar o São Bernardo numa posição na Série C. Então ele tem condições para isso. Com a Portuguesa precisa de um técnico, que não adianta trazer um técnico para o Paulista, um técnico para a Série D, aí atrasa tudo. Então a Portuguesa vai ter que acertar nisso aí. Eu estou com convicção que o Zanardi vai ser o novo técnico da Portuguesa. Eu acho, estou falando que vai ser. Tá? Tá bom, galera? Agradeço a todos vocês, tenham um excelente final de tarde. Eu vou acompanhar Santos e Fluminense. Vamos ver o time do Renato, é o jogo da TV, né? Vamos acompanhar, depois tem Palmeiras e Corinthians hoje. Acho que Palmeiras e Corinthians jogam hoje também. E o São Paulo perdeu do Cruzeiro 1-0. O Guarani, na Bacia das Almas, conseguiu se recuperar. Empatou em 2-2, né? E a Ferroviária veio no meio da tabela Série B. E o Botafogo, você lembra do Alan Hall? Tá pondo o Botafogo nos trilhos, né? Ganhou 3-2 o Goiás lá dentro. Bom técnico também, hein? Bom técnico. Alan Hall. Ele passou a primeira vez a Portuguesa, mas com aquela bagunça do Alexandre de Barro, né? Ele veio para apagar o incêndio, conseguiu tirar a Portuguesa do rebaixamento, mas acabou não ficando. Então acho que é outro bom nome que a gente tem que analisar. Tá bom? Falou, pessoal. Agradeço a todos. Tenham um excelente domingo da tarde mais uma vez. E voltaremos no próximo vídeo para falar que eu sou resistência, torcedor da Portuguesa. Um abraço para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.